Bom, pessoal, concluindo nossos estudos desse semestre, né? O nosso último capítulo trata dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. O primeiro capítulo, o título é esse, o primeiro capítulo dos crimes contra o sentimento religioso. É claro que a gente está num estado, né, que ele é laico ou não confessional, ou seja, ele não tem uma religião estatal. A igreja ou a religião, ela não interfere nas decisões do poder, em tese. Em tese por quê? Porque a gente fala assim que a igreja não interfere, mas nós não podemos esquecer de que as pessoas são religiosas, né? E a nossa Constituição Federal, ela adotou o sistema da escusa de consciência. Você pode professar a religião que você quiser, só que você tem por obrigação, né, vamos dizer assim, o respeito. Você tem que respeitar os mortos, né? Você tem que respeitar o que o outro entende, o que o outro aceita, o que o outro acredita. E aí vem o artigo 208 e diz o seguinte, ó, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Diz o tipo: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. O tipo se divide em três partes. A segunda, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E a terceira, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, detenção de 1 mês a 1 ano, e a pena aumenta se houver violência de 1/3, sem prejuízo do concurso, né? Um concurso material obrigatório aqui em caso de violência. A primeira coisa aqui, né? A gente está tratando aqui de um tipo penal misto cumulativo. Se a gente lembrar lá da parte geral, os tipos penais mistos alternativo e misto cumulativo, como é que a gente identifica um e identifica o outro? Vamos falar uma regra geral, embora ela não seja absoluta. A gente encontra o tipo penal misto alternativo quando há o ou. Sempre que tiver essa partícula alternativa ou, a gente está no tipo penal misto alternativo. Quando a gente tiver a ponto e vírgula separando o tipo, a gente está no tipo penal misto cumulativo. Esse nosso aqui ele é cumulativo. O que quer dizer isso, né? Que se o indivíduo ele escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia e vilipendiar publicamente um ato ou um objeto, a gente pode ter ele respondendo por 3 crimes. Se ele fosse um tipo misto alternativo, ele responderia por crime único, né? Não vamos esquecer disso. A gente vai ter outros casos e a gente vai voltar para relembrar. Então vamos à primeira parte do artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Escarnecer é chincalhar, zombar, ridicularizar, né? Isso é escarnecer de alguém. Publicamente. O que quer dizer publicamente? Né? Que seja na presença de várias pessoas, à vista de várias pessoas, que várias pessoas assistam àquela zombaria. Né? E não basta ter várias pessoas no local, porque pode ser que tenha várias pessoas no local e o ato se deu, né, separado ali. Não, é necessário que seja na presença de várias pessoas, ante várias pessoas, né? Mesmo que a vítima não esteja presente, mas é necessário que seja na presença de várias pessoas, que ela ofenda alguém em razão disso, né? Que ela ofenda, que eu quero dizer assim, que ela zombe de alguém, né? Ridicularize alguém. Ela pode falar, o fulano, né, e começar a falar na presença de várias pessoas, né? Por motivo de crença ou função religiosa. Crença é a fé que alguém professa, né? A fé em alguma coisa, né? Num ente supremo, né? Não importa como chame, né? Mas é a fé. E fé, crença, né, que é a fé, ou função religiosa. A função religiosa é qualquer ato realizado por determinada religião que não esteja ligado àquelas questões ritualísticas, né? Mas é aquilo que ele faz, aquilo que ele é o ministério. Né? O que é um ministério? Quem exerce o ministério, né?
É o missionário, é o padre, é o pastor, é o pai de santo, é o dirigente espírita, é aquele dirigente, aquele que exerce a sua atividade dentro daquela religião, dentro daquela crença religiosa. A segunda parte, bom, então escarnecer é o que seria, né? Você começa a zombar de alguém na presença de várias pessoas em razão da crença, em razão daquela fé que ela acredita, ou em razão daquilo que ela fala, você é um pai de santo, e começa, né, a zombaria em razão disso, né? A segunda parte, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Impedir ou perturbar. Impedir é quando você não deixa que ocorra. Não acontece. Perturbar, quando você começa a atrapalhar. De alguma forma. Esse crime pode ser praticado, é um crime de ação múltipla, né? Pode ser praticado de várias formas. É aberto o verbo, né? Então, qualquer forma que você atrapalhar, você está no crime. E ele fala aqui, cerimônia ou prática de culto religioso. Cerimônia é o ritual, né? Quando está acontecendo, é a missa, é o culto lá dos evangélicos, né? O culto lá do candomblé, da umbanda, do espiritismo, né? Essa é a cerimônia, ela tem uma certa solenidade a ser seguida. Agora, a prática do culto religioso é qualquer atividade relacionada à religião, mas que não seja cerimonial, não seja ritual, né? Como, por exemplo, as aulas de catequese, eu dou exemplo assim, mas a aula de catequese é uma, estudos bíblicos, estudos evangélicos, né? Isso são práticas de cultos religiosos, tá? Então, se ele impedir ou perturbar, a gente estaria na segunda parte. E a terceira parte, vilipendiar publicamente, né, ou publicamente naquele mesmo sentido, né, da primeira parte, ato ou objeto de culto religioso. Bom, vilipendiar tem o sentido de ultrajar, desprezar, né, que pode ser dado por atos, por gestos ou por palavras, não importa. Ato é a cerimônia ou objeto, qualquer coisa consagrada para o culto, né? Acho que nas religiões evangélicas aí eu não sei se tem alguma coisa consagrada ao culto, mas, né, na igreja católica a gente tem os santos, as imagens dos santos, a cruz, a gente tem aqueles objetos lá que o padre utiliza na missa, né, são objetos consagrados. Na Umbanda, no Candomblé, a gente tem vários objetos também que são consagrados ao culto, que são utilizados ao culto, né? E isso não pode ser desprezado, isso não pode ser ultrajado, né? Se acontecer, a gente tem esse vilipêndio a culto aqui, ou a objeto de culto religioso, tá? Com relação aqui a esse concurso necessário aqui, concurso obrigatório, material obrigatório, né? Eu quero só dar minha opinião aqui, que eu não concordo com isso, porque eu entendo nisso um bis in idem. Por quê? Quando ele fala no concurso obrigatório, ainda tudo bem, vai lá, né? Houve também a violência à pessoa, ele tem que responder pela violência, tudo bem. Mas quando ele fala a pena aumentada de 1/3, esse 1/3 que você aumenta na pena é referente à violência. Aí depois você tem a pena da violência também. Então a gente tem um bis in idem no 1/3 e na violência, né? Eu tenho para mim que isso é inconstitucional, porque ele afronta o bis in idem, né? Ele afronta o princípio da individualização da pena, né? Então por isso eu tenho para mim que é uma inconstitucionalidade aí, mas eu não tenho visto, nunca vi discussão nesse sentido, tá? Fica aí para vocês pensarem se concordam ou não, para um artigo científico, né, vale a pena, né? Para monografia não, que monografia exige um pouco mais, mas para um artigo científico é possível sim. No artigo 209, a gente tem aqui violação de sepultura, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. A gente já está aqui no capítulo 2, capítulo 1 só tem o artigo 208, no 2
dos crimes contra o respeito aos mortos, né? Alguns autores falam que se tenta proteger aqui o respeito à família, mas o que a gente tem, na verdade, é o sentimento de reverência dos vivos em relação aos mortos, né? E é claro que você acaba afrontando a família também, né? Então vem lá, impedir ou perturbar, impedir quando você não deixa acontecer, perturbar quando você atrapalha, enterro ou cerimônia funerária. Enterro nada mais é que o traslado, né, com ou sem acompanhamento para inumação. Inumar é enterrar, exumar, desenterrar, né? Então, o enterro é esse caminho até a final inumação. E a cerimônia funerária nada mais é que o velório, né? Aquela homenagem que se faz pelos vivos ao morto, né? Ao defunto, né? O parágrafo único aqui, ele traz também aquela mesma situação aqui de concurso material obrigatório, né? Tem a mesma oposição, né? Da mesma forma que o artigo 208. Acho que dá para a gente falar o 210. O artigo 210, ele trata aqui da violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Sepultura ou urna funerária. Violar é invadir, devassar, abrir, né? Profanar, desprezar, macular, ultrajar. É o vandalismo, né, sobre uma sepultura, né? Esse vandalismo é tido como profanação, né? É um desprezo, né? A sepultura é o túmulo e tudo aquilo que o contém. É o túmulo, é a cova, a lápide, aqueles escritos, né? Tudo aquilo que faz parte do local onde estão os restos mortais da pessoa, né? E urna funerária é o caixão, né? Onde estão os ossos, né? As cinzas, o corpo. Então pode ser o caixão, pode ser a caixinha, né? Se tratando de cinzas, né? É o que a gente às vezes pergunta aqui, aqueles atos de vandalismo em várias sepulturas, né? O entendimento jurisprudencial, embora eu não concorde, é que se trata de crime único, né? Então o pessoal vai lá no cemitério, né? Profana lá, violam várias sepulturas. Tem se entendido que isso é crime único, né? Porque o bem jurídico tutelado ali foi um só, que o respeito aos mortos, né? De forma única. Ok? Depois a gente continua, hein? Um grande abraço.